Napoleon Hill, o visionário que nos ensinou a arte de conquistar os nossos sonhos, não apenas com palavras, mas com uma filosofia que transcende o tempo. Imagine-se agora, não apenas como um espectador, mas como o arquiteto da sua própria jornada para o sucesso. Feche os olhos e permita que a visão do seu futuro grandioso tome forma na sua mente. Você está no controle do seu destino, moldando-o com cada decisão, cada pensamento e cada ação. Edison, Carnegie, Disney, nomes que ecoam através das eras como titãs que moldaram o mundo com suas visões ousadas. Eles não apenas sonharam, eles acreditaram com uma convicção inabalável. Assim como eles, sua mentalidade é a pedra angular do seu sucesso. Cultive uma mentalidade de possibilidades infinitas, onde desafios são oportunidades disfarçadas e o fracasso é apenas um degrau para a grandeza. Acredite, profundamente e sem reservas, no seu potencial de alcançar o inalcançável. Lincoln, Ford, Jobs, líderes que enfrentaram adversidades com uma fé inabalável no poder da perseverança. A crença em si mesmo e no seu propósito é o combustível que alimenta cada passo em direção aos seus objetivos. Deixe que a crença seja o seu guia, uma luz que brilha mesmo nas noites mais escuras. Quando você acredita verdadeiramente que é capaz de realizar seus sonhos, você cria uma força imparável que nada pode deter. Bezos, Musk, Gates, mentes que moldaram o futuro através de uma visão clara e focada. Visualize o que você deseja conquistar com uma clareza cristalina. Defina seus objetivos de forma precisa e detalhada, pois é na clareza que reside o poder de transformar sonhos em realidade tangível. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, é guiado pela visão nítida do que você deseja alcançar. Buffett, Sanders, Rowling, indivíduos que encontraram sucesso ao alinhar suas ações com um propósito maior. Descubra o seu propósito único, aquilo que o motiva a levantar todas as manhãs com determinação renovada. Seu propósito não é apenas um objetivo, é a essência da sua jornada. Quando você vive alinhado ao seu propósito, cada desafio se transforma em uma oportunidade para crescer e contribuir de maneira significativa para o mundo ao seu redor. Schultz e Lauren, empreendedores que construíram impérios com uma disciplina inflexível. A disciplina é o alicerce sobre o qual o sucesso é construído. Cultive hábitos que sustentem seu progresso diário. Seja consistente em seus esforços, mesmo quando o caminho parece íngreme. É na disciplina diária que você forja o caráter e a resiliência necessários para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Você não precisa de sorte, você precisa de constância. O mundo não recompensa os que esperam sentados por uma chance. O mundo recompensa os que se levantam todos os dias, olham no espelho e dizem: "Eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar." Aqueles que constroem uma fortaleza mental inabalável, um tijolo por vez, dia após dia. Mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém está vendo. Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha imaginação. Imagina isso. O criador de universos encantados, rejeitado por não ser criativo. Mas ele não se deixou moldar por opiniões alheias. Ele decidiu que a realidade não era o limite. Você pode fazer o mesmo. As vozes que duvidam de você são apenas ecos da covardia alheia. Você não é obrigado a ouvi-las. Você é o arquiteto. E um arquiteto não desenha seu projeto com base nos medos dos outros. Ele desenha com base em visão, estrutura e convicção. O que você vê em sua mente, você pode segurar nas mãos, se for disciplinado o bastante para continuar construindo quando a maioria já desistiu. Não espere por permissão. Os grandes não pedem licença para sonhar alto. Elon Musk não perguntou à NASA se podia levar a humanidade a Marte. Ele visualizou, depois agiu. O universo não se dobra para o desejo passivo, ele se curva diante da ação deliberada. Não basta desejar, você precisa agir com foco, com garra, com um senso de urgência que queima como fogo na alma. Ação é o que transforma a intenção em realização. Ação é a ponte entre o invisível e o palpável. Thomas Edison tentou 10.000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. 10.000. Não 1.000. 10.000.
Você está disposto a fracassar 10.000 vezes pela sua visão? Está disposto a pagar o preço da persistência até que o mundo não tenha outra escolha senão reconhecer seu valor? A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você faz. E o que você faz com frequência esculpe quem você se torna. Cada manhã que você acorda e escolhe não negociar com a preguiça, você avança. Cada vez que você diz não à procrastinação e sim à execução, você constrói um império invisível que um dia será visível para todos. Você quer mudar a sua realidade? Então, mude seus padrões. Mude o que você tolera, porque a sua vida é um reflexo exato do que você aceitou até agora. Rompa com isso. Quebre a corrente. Suba o nível. Porque a escada para o sucesso não é rolante. Ela é feita de degraus escorregadios, onde só os determinados conseguem subir. Gratidão é o segredo que poucos compreendem. Não como um exercício passivo, mas como uma arma ativa de foco. Ser grato não significa se conformar. Significa reconhecer o valor da sua caminhada enquanto você constrói a próxima etapa. Significa manter os olhos no céu, com os pés firmes no chão. Você não precisa ter tudo agora para se sentir completo. Você precisa entender que o simples fato de estar vivo já é um convite à grandeza. Quando você se enche de gratidão, você cria espaço para mais. Você vibra em uma frequência que atrai mais oportunidades, mais conexões, mais clareza. Os grandes sabem disso. Bill Gates agradeceu cada obstáculo, porque foram eles que o ensinaram a vencer com elegância. A gratidão é o elo entre o agora e o que ainda está por vir. Mas não se engane, a jornada não é reta. Ela é sinuosa, brutal, incerta. E ainda assim, você deve seguir, porque quem desiste na curva jamais verá a linha de chegada. Resiliência não é apenas suportar pancadas, é usá-las para ficar mais forte. É ser como o bambu que se curva, mas não quebra, que mergulha na tempestade e sai ainda mais firme. Quando tudo parecer estar contra você, e haverá dias assim, lembre-se de que cada lenda passou por um vale escuro. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Howard Schultz teve 217 rejeições antes de alguém investir no que hoje é a Starbucks. Oprah foi demitida por não servir para a TV. E ainda assim, eles não pararam, porque sabiam que não estavam ali para viver uma vida comum. Você também não está. Você nasceu para algo maior, algo que talvez o mundo ainda não veja, mas você vê. E é isso que importa. Você não precisa que todos acreditem em você. Precisa que você acredite. Profundamente, inabalavelmente. Com a fúria de quem se recusa a morrer com o potencial trancado dentro do peito. A vida vai testar você, vai derrubá-lo, vai te colocar de joelhos, mas você vai se levantar. Vai levantar com cicatrizes, sim, mas com a alma mais forte, os olhos mais focados, o espírito mais indomável. Porque cada cicatriz será uma medalha, um símbolo de que você não quebrou. Você construiu. Aprenda com tudo. Aprenda com as vitórias e com as derrotas. Cada experiência carrega uma lição. A sabedoria não vem dos acertos, mas das quedas. Os que triunfam são aqueles que observam, que adaptam, que melhoram a cada passo. São aqueles que aprendem, não para parecerem inteligentes, mas para se tornarem imparáveis. Continue visualizando, continue realizando, porque cada imagem clara que você segura na mente, cada sonho que você embala com energia, intenção e ação, é um tijolo colocado com precisão na arquitetura da sua vida. Você não está apenas vivendo, você está projetando. Você não está apenas reagindo, você está criando, criando o seu destino com as próprias mãos. Você quer ser livre? Então comece libertando sua mente, porque a prisão mais forte não tem muros. Ela é feita de crenças limitantes, das vozes que você ouviu na infância, dizendo que isso não é para você, dinheiro é difícil, você não é bom o bastante. Essas frases viraram correntes, mas correntes podem ser quebradas. Você não nasceu para repetir o destino dos que vieram antes. Você nasceu para transcender. O mundo muda quando você muda sua percepção dele.
Quando você para de viver com medo do fracasso e começa a viver com paixão pelo progresso. Não existe fracasso, só feedback. Cada erro é um mapa, cada queda é uma instrução. Henry Ford foi à falência 5 vezes antes de fundar a Ford Motor Company. 5 vezes. Ele poderia ter aceitado o rótulo de fracassado, mas ele preferiu reescrever sua própria história. E é exatamente isso que você deve fazer agora. Reescreva. Reescreva suas manhãs. Reescreva suas decisões. Reescreva os padrões da sua vida. O autor da sua história está olhando para você no espelho. E só ele pode decidir quando é o fim de um capítulo ou o começo de uma nova revolução interna. Clareza. Você precisa dela como precisa de ar. Clareza não é um luxo, é uma obrigação. Sem clareza, você navega em neblina. Com clareza, você corta o caos como uma lâmina afiada. Você sabe onde está, para onde vai e por que isso importa. Não vague pela vida esperando que, um dia, as coisas melhorem. Trace, planeje, visualize. Não um sonho vago, mas uma visão nítida, específica, detalhada. Qual é o seu legado? Qual é a marca que você vai deixar? Qual é o impacto que seu nome vai causar quando você não estiver mais aqui? Propósito é o combustível da alma. Ele é o que te faz levantar nos dias difíceis. É o que separa os que sobrevivem dos que conquistam. E o seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele só precisa ser verdadeiro para o seu coração. O Coronel Sanders começou o KFC aos 65 anos, com uma receita de frango e uma missão: não morrer antes de deixar sua marca. Ele percorreu mais de 1000 estabelecimentos antes de ouvir o primeiro sim. 1000 vezes a porta bateu. 1000 vezes ele ouviu não. E na 1001ª ele mudou a história da culinária americana. Você entende o que isso significa? Não importa a sua idade, não importa a sua origem, não importa o quanto você já errou. O que importa é o quanto você está disposto a continuar. O mundo pertence aos que continuam. Se você quer construir uma realidade nova, não espere motivação. Crie disciplina. Motivação é emoção. Disciplina é estrutura. Motivação te leva até o meio do caminho. A disciplina te carrega até o final, mesmo quando tudo parece cinza. Faça o que tem que ser feito mesmo sem vontade, porque a vontade é frágil, mas o hábito é ferro, e você está forjando um hábito agora, neste momento, um hábito de resistência, de consistência, de excelência. Torne-se o tipo de pessoa que faz promessas a si mesmo e cumpre, que decide ler, estudar, trabalhar, evoluir, mesmo quando ninguém está cobrando. Porque esse é o tipo de pessoa que muda o jogo, que não depende de aplausos nem de pressão externa. Essa é a pessoa que, quando entra em uma sala, muda a energia, que não pede aprovação, impõe respeito com a força do próprio exemplo. Visão sem disciplina é fantasia. Disciplina sem visão é tortura. Mas quando você une os dois, visão clara e ação consistente, você vira uma força da natureza. Uma pessoa que inspira, que cria, que lidera. Uma pessoa que transcende o comum e entra no território da excelência. E nesse território, meu amigo, as regras são outras. Ali não há espaço para desculpas, não há espaço para vitimismo, só há espaço para resultados, para entrega, para impacto. É onde vivem os raros, os poucos que decidiram que não aceitariam menos do que o extraordinário. Você pode ser essa pessoa. Aliás, você já é, só precisa se lembrar. A dúvida que você sente às vezes não é um defeito, ela é um convite para você olhar para dentro e perguntar: por que eu estou fazendo isso? Porque quando você tem um porquê forte o bastante, o como se revela. Quando sua missão queima mais do que sua dúvida, você se move com intensidade. E quando você se move com intensidade, o mundo presta atenção. As oportunidades aparecem, as pessoas certas se aproximam, porque o universo responde à frequência da ação convicta. Ele ignora os mornos, ele ignora os indecisos, mas ele abre portas para os que batem com firmeza, com visão, com coragem. Você acha que os grandes chegaram lá por acaso? Não, eles decidiram.
Eles visualizaram. E então, como arquitetos obcecados, construíram, dia após dia, lançando alicerces invisíveis, erguendo pilares no silêncio. Enquanto os outros dormiam, eles sonhavam com os olhos abertos. Você está sonhando acordado agora? Ótimo! Mas sonhar não basta. Agora é hora de moldar, de suar, de agir com uma fúria calma, a fúria de quem sabe o que quer e vai buscar. Você não veio ao mundo para apenas passar. Você veio para deixar rastros, para fazer barulho com suas realizações, para levantar pessoas com suas palavras, para transformar a sua realidade com a força da sua presença. Você veio para iluminar, para impactar, para construir algo que dure muito além de você. Você já olhou para a própria vida e sentiu que estava dormindo com os olhos abertos, que os dias passam como um borrão, que as semanas somem como fumaça, que os anos se empilham e você ainda está no mesmo lugar. Essa sensação não é o fim. Ela é o chamado para acordar, para tomar as rédeas, para parar de sobreviver e começar a viver com intenção, com propósito, com brutal clareza. Chega de andar com o freio puxado. Chega de andar em círculos. Chega de repetir velhos ciclos que só te mantêm preso. Agora é a hora de romper. Romper com os padrões, romper com os medos, romper com as versões antigas de si mesmo que te mantém pequeno, confortável, entorpecido. Você não está aqui por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque algo dentro de você já está em chamas, já está buscando mais, já está farto do comum, já está pronto para fazer barulho, para causar impacto, para deixar legado. A história do mundo é escrita por aqueles que tiveram coragem de começar. Gente comum que decidiu agir de forma extraordinária. Gente como você. Olhe para Thomas Edison. Mais de 9.000 tentativas para criar a lâmpada elétrica. Alguém perguntou se ele não se sentia um fracassado. E ele respondeu: não fracassei. Descobri 9.000 formas de como não se faz uma lâmpada. Essa é a mentalidade. Olhe para Sylvester Stallone, um ator quebrado, com o rosto torto e a fala arrastada. Recusado por todos os estúdios. Mas ele acreditava. Escreveu o roteiro de Rocky e, quando finalmente recebeu uma oferta, recusou porque queria protagonizar o próprio filme. Dormiu na rua, vendeu o cachorro, passou fome. Mas resistiu. E quando a chance veio, ele não só estrelou o filme como ganhou o Oscar. Isso é visão somada à convicção. E você? O que está disposto a fazer pelo seu sonho? O quanto está disposto a sangrar, cair, levantar, sem perder a fé? Porque sucesso não é sobre sorte. Sucesso é sobre resiliência. É sobre alinhar intenção com ação. É sobre levantar 1000 vezes, com mais força, com mais sabedoria, com mais foco. Você não precisa mais buscar validação. Ela vem quando você entrega, quando você constrói, quando você vive com tal intensidade que até o universo para observar o que você está fazendo. E quando ele para, ele conspira, não para os distraídos, não para os reclamões, mas para os arquitetos, para os que planejam, visualizam, decidem e fazem. Você é um arquiteto, e o projeto é a sua vida. A cada pensamento você desenha, a cada decisão você cimenta, a cada ação você constrói. A pergunta é: você está projetando um castelo ou uma prisão? Você está usando os tijolos do medo ou da fé? Você está construindo em cima da opinião dos outros ou sobre a fundação do seu propósito? Chega de deixar a obra da sua existência nas mãos de terceiros. Pegue de volta os instrumentos, reescreva os planos, refunde os pilares. E não importa quantos anos você tem. O Coronel Sanders começou aos 65. J.K. Rowling foi recusada por 12 editoras antes de Harry Potter ver a luz. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Oprah foi chamada de inadequada para a televisão. Todos eles tinham algo em comum: visão, persistência e fé inabalável. Eles visualizaram, eles realizaram. E agora é a sua vez. Visualize o futuro que deseja com cada fibra do seu ser. Imagine-se lá, sinta, viva esse cenário como se já fosse real. Não de forma vaga,
mas com detalhes vívidos. Como é o ambiente? Como é a sensação? Que pessoas estão com você? Que impacto você causou? Qual é o seu legado? Agora, transforme essa visão em estratégia. Corte as distrações. Alinhe seus hábitos à sua missão. Cerque-se de pessoas que te desafiam a crescer. Alimente sua mente com ideias que expandem e não que encolhem. E todos os dias, dê um passo. Não precisa correr, mas nunca pare. Porque enquanto você caminha, você evolui. E enquanto você evolui, a realidade começa a se dobrar ao seu comando. Essa é a verdadeira lei da atração. Visão, crença e ação em sincronia. A vida não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é. E se você for disciplina, clareza, propósito, o universo inteiro se curva à sua frente. Não como mágica, mas como resultado inevitável de uma mente e um corpo em movimento focado. Você tem esse poder agora. Neste segundo, respire fundo. Sinta seu coração batendo. Esse ritmo não é por acaso. É o tambor da criação. A batida do seu destino chamando você para dançar com coragem, para criar com ousadia, para existir com significado. Não viva uma vida segura. Viva uma vida significativa. Seja o arquiteto do seu sucesso. Visualize, realize, e que sua jornada seja épica.